na época que houve o lance de homofobia no Vasco da Gama e tal, que no jogo contra o São Paulo, eu acompanhei muitos comentários das pessoas referente a essa situação, né? E eu lia muita coisa, mais ou menos dessa forma. Estão acabando com o futebol, não pode mais nem zoar, não é para tanto, hoje em dia todo mundo é muito sensível, no futebol não pode mais nada. E hoje em dia esse discurso ainda continua, e é taxado como futebol gourmet, que querem transformar o futebol gourmet. O que foi isso, velho? Foi uma moto, peço perdão. Não foi um dragão, velho? Caraca! Espacial. Soltou o fogo aqui, passou pela rua. Vai. Enfim, falando que querem transformar o futebol num futebol gourmet, num futebol mais sensível e tal. E eu vi várias opiniões a favor e contra. Ninguém, na verdade, queria muito conversar. O povo queria mais ou menos atacar um ao outro. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa situação, até que ponto é tolerável a zoeira ou não zoeira, o que pode, o que não pode, e esse termo futebol gourmet. O que vocês entendem um pouco disso aí? Eu gostaria de começar. Eu acho que tem um pouco, sim, de uma tentativa de elitizar o futebol, mas não é. Mas homofobia, racismo, esse tipo de coisa, violência, não tem nada a ver com isso. Não é para ser aceitável esse tipo de coisa. Eu acho que você proibir, por exemplo, sinalizador, instrumento musical, levantar plaquinha em gol, são certas medidas modernas da CBF, do futebol brasileiro, que eu acho realmente que estraga um pouco a festa, mas não é para ser confundido isso com aceitar homofobia, com aceitar racismo, com aceitar essas coisas, não. Isso é algo que tem que sair do futebol mesmo, não tem que sair da sociedade, né? Não tem que ser aceito de maneira nenhuma. O futebol não pode ser uma coisa fora da sociedade, né? O futebol não é uma coisa que está separado, assim. Se você pune homofobia, se você pune racismo, se você pune violência na sociedade, você vai ter que punir dentro do estádio também. Não faz sentido você querer separar as coisas como se o futebol fosse um mundo paralelo, né? Então é isso. Eu concordo plenamente com o João. A sociedade evoluiu. A gente está no século XXI, é um outro século. A sociedade evoluiu e percebeu, cara, são coisas que não devem ser aceitadas, sabe? E a discriminação já deixou isso bem claro. Vários, casos de discriminação... Perdão, gente. Eu realmente tô... Tá emocionado? Tá se emocionando? Tô emocionado, mas vários casos que mostraram que, cara... Vamos falar de história, nazismo, cara, Hitler era, super contra... Mas o que você acha dessa pessoas que estão falando que o futebol... que nem eu falei, a sociedade evoluiu, as pessoas têm que entender isso, o futebol não é, um mundinho intocável, sabe, não é, como o John falou, uma outra realidade que, sabe, não evoluiu. Do mesmo jeito que a sociedade evoluiu, o futebol evoluiu. Então as pessoas têm que entender que uma coisa está ligada com a outra. As pessoas não têm que simplesmente esquecer, o mundo e, futebol, sabe? O futebol é outro mundo. Tem que concordar com o John, cara. Não... As pessoas têm que entender que uma coisa está ligada com a outra. Que se não tivesse o mundo, a gente não teria futebol. Isso, sabe? Não é um universo paralelo. Entendi. E você, Rodrigo, o que você acha dessa parada aí? Eu acho interessante a colocação do John de a gente não ter que confundir essa gourmetização com a gente aceitar essas intolerâncias aí, de diferença, de raça, de gênero. Eu acho que qualquer tipo de discriminação aí Discriminação, vocês estão tão brabos hoje. Tá que nem eu. Discriminação. Tá brabo pra vocês hoje, né? Continue aí. Enfim, qualquer tipo de discriminação. Calma aí. Discriminação mesmo, Discriminação, a gente entendeu. Continua.
Mas é o que o João falou, acho que a gente não deve. Ele parou pra pegar santo? O que aconteceu ali? Alguém entendeu? Oi? Não, nada, continua. Desculpa, eu tava. Por que aconteceu um É que ele tá olhando da Série B. Tá, entendi. Mas enfim, desculpa interromper pela última vez, continue. Vamos lá. Sincero, eu tô um pouco emocionado hoje, sério. Calma aí. Mas enfim. Eu concordo treinar, filhão. Tô emocionado. Eu concordo com o John, essa questão de você querer ou não confundir essa gourmetização do futebol. Acho que algumas coisas da CBF realmente ela gourmetiza o futebol, como o John falou, estraga um pouco da festa, mas essas questões aí de racismo, homofobia, qualquer tipo de intolerância aí contra qualquer tipo de ser humano, acho que não deve ser aceitado tanto na sociedade quanto também no futebol. E como o Luiz falou, estão no mesmo plano, estão no mesmo mundo, o futebol, a sociedade, enfim. Acho que isso tem que ser levado rigorosamente, tem que ser punido, sim. A torcida do clube em questão também tem que ser punida, o clube tem que ser punido. E acho que se a gente fazendo campanha de conscientização não está funcionando, acho que tem que começar a punir sim, acho que tem que começar a doer no bolso, a doer nos jogos, a afetar o desempenho da equipe nos campeonatos. Que eu ia falar, sim. Mais um ponto sobre isso que eu queria falar. Apesar de eu achar que o Rodrigo está falando, eu não consigo levar o Rodrigo a sério nisso, porque quando ele começou a falar de sanção em perda de ponto, começou a parecer estranho. Eu não estou conseguindo levar tão a sério assim, mas eu entendi o ponto que ele passou. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês, calma. Inclusive tem que ver o CSA o Avaí também, que já fizeram coisas racistas aí. Tem que ver se vão perder ponto também. Enfim, ainda um pouco nessa situação. No jogo, uma coisa foi apontada também no jogo entre Vasco e São Paulo, que o Daronco falou que não podia e tal, ficar fazendo gritos homofóbicos, a torcida parou e começou a xingar o São Paulo. Você fala, ei, São Paulo, vai tomar caju? E muita torcedores usaram isso como argumento. Falaram, quer dizer, beleza, você não pode ser homofóbico, mas você xingar, você agredir, você tentar humilhar é de boa. Então, eu ouvi muitos argumentos colocando essas duas coisas na mesma balança. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês veem sobre a situação referente ao que pode ser balanceado ou não, o que pode ser ofensivo ou não, e quem é que julga isso? Entendeu? Então, é aquilo, cara. É que nem o Rodrigo e o John já falaram aí. Tipo, não pode ser. Não pode, assim, nenhum tipo de discriminação. Aí agora o sincero me bugou, cara. Discriminação. Não é isso. Não é. Discriminação. Então não pode nenhum tipo de discriminação, nem violência. Violência também não é uma parada legal. Não é gourmetização, nem nada do tipo. Violência, discriminação não são coisas aceitáveis no futebol hoje em dia. A gente já viu. Xingar a mãe do juiz pode? Não pode, cara. Eu gostei do que o Luiz falou. Cara, eu acho que xingamento vai acontecer mesmo. Não tem como nem tentar impedir isso aí. E nem acho tão prejudicial, assim, nem errado por você. Obrigado, João. Obrigado. Você fazer homofobia, racismo, esse tipo de coisa. Por quê? Você não tem como tornar o torcedor de futebol aquele que, igual o torcedor inglês, fica sentado, batendo palma e, não dá, mano. Porque são latinos, os caras vão xingar, vão gritar. O que não pode na minha opinião, o que não pode é você... Tem que ter um limite, né? O que não pode é você cometer esses atos aí de discriminação, de racismo, de homofobia, esse tipo de coisa, né? Agora, xingar o juiz, é impossível, mano. Todo mundo vai xingar o juiz em algum momento. Mandar tomar não vai acontecer. Eu, pessoalmente, não gosto, não faço isso, mas eu só estou dizendo que eu acho que também que não é para você também fingir que todo mundo é santo e ninguém vai xingar no estádio, vai proibir xingamento. Eu também não faço, não. Quem faz é um amigo meu, tá, gente?
O que você tem que proibir é esse tipo de coisa de discriminação. Agora, xingamento, como vai tomar no... Não tem como, cara. Eu xingo o meu próprio time, cara. Pimpão todo jogo. Então não tem como. Ah, aqui tá cheio esse final de semana, meu Deus. Enfim, vai, você Chuchu, o que você acha aí? Cara, essa questão é uma questão muito mais profunda, né? Mas resumindo aqui, é uma questão social, é a cultura do Brasil, você ir pro estádio, xingar todo mundo, enfim, xingar torcedor, xingar time, xingar juiz. Então acho que vai de uma questão muito social mesmo. Vai precisar de décadas, séculos para isso realmente mudar. Mas eu acho que não é muito prejudicial, não. Quem nunca foi no estádio e começou a xingar jogador, a xingar juiz, a xingar o árbitro porque a gente achou que na verdade não foi falta, mas enfim. Fiquei muito normal, acho que é normal do torcedor você chegar no estádio e xingar. Não estou dizendo que seria uma coisa aceitável, né? Mas por dentro da nossa cultura isso é normal.